Boa tarde, Ed. Boa tarde ao nosso secretário Ed Wilson, está aqui presente, o secretário Gustavo, dona Sônia também. Chegar para frente, dona Sônia, por favor. Pauta da 9ª reunião conjunta das comissões. Tem um projeto aqui, projeto de minha autoria, projeto de lei 014, substitutivo. Ô, Dudu, como ele está vindo substitutivo, eu estou querendo tirar ele mais uma semana. Tem problema não, né? Então está retirado do PL 014. Projeto de lei 024, 2023. Vou passar a palavra para o nosso jurídico, por favor. Boa tarde, senhor presidente, autoridade na qual cumprimento todos os vereadores presentes e secretários. Em relação ao projeto 024, durante o estudo dirigido em relação ao projeto em comento, percebo que a intenção do autor é acrescentar a possibilidade do agente de apoio e assistência social 2 exercer uma jornada de trabalho 12/36, uma vez que existem determinados órgãos que carecem de profissionais cumprindo a jornada proposta. Ademais, o autor também busca, por meio do aludido projeto de lei, alterar descrição detalhada, incerta no anexo 4 da Lei Complementar nº 038/2022, que trata das atribuições inerentes ao cargo de terapeuta ocupacional, pois, atualmente, devido erro material, consta atribuições estranhas ao cargo. Ao meu sentir, não vislumbro nenhum artigo da Constituição Federal e ou estadual que afronte o desejo do projeto em estudo. Neste mesmo raciocínio, também não detectei nenhum dispositivo legal em nossa lei orgânica ou mesmo regimento interno. Sendo assim, o projeto interno sob ótica estritamente jurídica atende aos comandos legais, razão pela qual emito parecer subcensura favorável à tramitação do projeto, presidente. Obrigado, doutor Alessandro. Eu vou convidar o Gustavo, por favor, Gustavo, e em seguida a dona Sônia, para estar falando sobre o projeto. Boa tarde a todos. Na pessoa do presidente, eu cumprimento todos os componentes da comissão, da reunião conjunta. Agradeço aqui a presença da dona Sônia, que é presidente do sindicato, e aqui eu gostaria de registrar a presença da Marcela, coordenadora do Centro POP, na eventualidade de algum questionamento acerca da carga horária. Bom, nós fomos convidados a tratar do projeto. No que se refere à questão da descrição do cargo, o próprio projeto já trouxe aí que houve um erro material, Então, eu não sei se teria algum outro questionamento acerca da descrição da atividade. Agora, no que se refere à carga horária, hoje nós temos cozinheiras no Centro POP, que trabalha 24 horas, e nós também temos na Casa Abrigo, que funciona também 24 horas. Na Casa Abrigo hoje, e daí a ideia de ter a alternativa, na Casa Abrigo hoje a cozinheira trabalha 8 horas. Os finais de semana eu não tenho a cozinheira lá. Na realidade, quem faz às vezes de cozinheira acaba sendo as orientadoras, as cuidadoras, perdão, que inclusive já tem questionado o fato de não ter uma cozinheira lá aos finais de semana. E aí, eu tenho já no POP, de forma informal, já vem trabalhando as duas cozinheiras 12/36, em razão da demanda que eu tenho. Lá funciona também, é um serviço 24 horas, e eu tenho usuários lá todos os dias da semana, de forma indistinta, seja final de semana ou feriado. E no projeto do plano de carreira, acabou não constando, constou para a cuidadora, mas não constou para cozinheiro. Então, a proposta nossa para adequar essa realidade, que é uma necessidade hoje para atender os nossos usuários, seja na Casa Abrigo, seja no Centro POP, nós teríamos essa necessidade.
Aí eu não sei se tem algum outro questionamento a respeito. Ô, Gustavo, pode continuar sentado, por favor? Eu vou chamar a dona Sônia, aí se algum vereador tiver... A Jéssica? Por favor, Jéssica. Tem microfone ali? Ali funciona? Onde? Boa tarde a todos. Nós, enquanto sindicato, conversamos com a categoria, né, com os profissionais citados, e, no caso deles, eles se manifestaram contrários. Tá? Nós encaminhamos um parecer também, que está presente aqui na Câmara, nós pedimos até a leitura na íntegra, onde nós colocamos a nossa posição. O sindicato em si não é contrário, ciente que, né, tem suas particularidades, as instituições e o município tem essa previsão legal de poder fazer isso. Nós só lembramos que os servidores que já estão contratados, que já estão trabalhando, já têm a sua rotina, né, já têm suas demandas, suas questões, e, nesse sentido, muitos se manifestaram contrários. Então, nós só pedimos para que leia o relatório do sindicato e que os vereadores façam o que for melhor. Obrigado, Jéssica. Em seguida, eu vou passar a palavra para o nosso relator, vereador William Barcelos. Por favor, William. Presidente, estou só organizando aqui. Parecer. Trata-se de um questionamento formulado pela diretoria do Cisnova acerca do PL 024/2023, acerca do Executivo Municipal adotar de maneira discricionária a alternância entre a jornada de 40 horas semanais ou escala de revezamento 12/36. A Constituição Federal de 1967, em seu artigo 165, inciso 6º, assegurava a duração diária do trabalho não excedente às 8 horas, com intervalo para descanso, salvo casos especialmente previstos. Tais casos eram os do artigo 57 da CLT, sendo que este último estabelecia como limite máximo 10 horas diárias. Logo, à época, além de ilegal, era também constitucional a legislação infraconstitucional para a prestação de serviços em jornada de trabalho especial 12/36. A atual Constituição Federal de 1988, no inciso 13 do artigo 7º, admitiu a exceção à compensação de horários para categorias especiais que se justifiquem. Confira-se o teor da norma constitucional em comento. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Sendo assim, na forma do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, é possível a implantação de jornadas de trabalho em regime de compensação mediante legislação municipal. No projeto de lei em questão, a autorização da adoção da carga horária para 40 horas semanais ou 12/36 é inconstitucional, pois autoriza o município, de maneira discricionária, fazer alternância entre as jornadas de trabalho. Essa jornada de trabalho tem implicações negativas do ponto de vista da rigidez do trabalhador, indo de encontro à segurança do trabalho por fugir da normalidade do horário fixado na Constituição e por não haver um arcabouço jurídico municipal com o seu regramento e
quais categorias realmente são necessárias para atuar nesta escala de revezamento, o que não se aplica ao cozinheiro de apoio da assistência social. As extensas jornadas de trabalho no Brasil constituem um grave problema. O Brasil é um país recordista em acidentes de trabalho e, ao mesmo tempo, é um dos países que tem a jornada de trabalho mais elastecida. Com efeito, a jurisprudência trabalhista reconhece a validade da jornada de trabalho especial 12/36, afora previsão em disposição legal em caráter excepcional por tratar de norma de ordem pública de segurança do trabalho, não colecionada na referida lei em debate, desde que observadas as cautelas necessárias para a restauração das condições físicas do trabalhador, o que vai de encontro ao direito fundamental de redução dos riscos inerentes ao trabalho. Constituição Federal de 88, artigo 7º, inciso 12. Por esta razão, entendemos que o cargo de cozinheiro de apoio da assistência não se aplica à excepcionalidade para a adoção da legislação da escala 12/36, sendo ilegal a norma que possibilita o Executivo Municipal adotar de maneira discricionária a alternância entre a jornada de 40 horas semanais ou escala de revezamento 12/36. Salvo melhor juízo, é o parecer. De Belo Horizonte para Nova Serrana, 31 de março de 2023, doutor Eudebrando Pereira Montenegro. Perdão. Presidente, esse é o parecer. Sim. Em relação à minha relatoria, gostaria, num primeiro momento, de questionar ao secretário Gustavo, para que a gente possa também compreender o mérito. Esse projeto ele se aplica a servidores efetivos da assistência. Sim. Esses servidores efetivos, quando eles entraram sabendo que a carga horária seria 40 horas semanais? Não, na realidade, é até um caso curioso. Nós estávamos aguardando a aprovação do plano de carreira, porque nós não tínhamos o quantitativo de cozinheiros para serem nomeados. Então, a cozinheira que lá estava, ela já havia sido contratada trabalhando nesse regime de 12/36. Então, tão logo foi aprovado o plano, ela foi efetivada, né? Houve a efetivação, então ela continuou trabalhando 12/36. É que, à época, né, no plano antigo, não tinha essa possibilidade, a não ser para o cargo de cuidador, como se manteve para o cuidador no plano novo, e agora essa adequação que nós estamos solicitando para esse cargo, em razão, né, da função que exercem hoje, né? Então, na época, ela já trabalhava, mesmo em contrato, com o 12/36. Porque a gente percebe no serviço público, muitas vezes, uma demanda específica, às vezes até temporária, e, em razão dessa demanda, a gente muda a legislação para resolver um problema e acaba criando outro. Vamos ter um exemplo. A lotação dos servidores obedece critérios. Amanhã ou depois, um servidor pode solicitar uma mudança de lotação e o setor exigir dele às 12/36, porque é faculdade do município, né, um ato discricionário. E, quando a pessoa adentrou ao cargo, ela adentrou dentro de uma realidade que ela sabia qual era o horário de trabalho dela, normal, né, que ela deveria preencher. Então, isso acaba criando uma insegurança, né, para o servidor. Agora, como existe uma servidora que já atende, né, o núcleo, e eu percebo que a necessidade ela é apenas do núcleo nesse momento, eu acredito que a gente tem que construir algo no sentido de ser uma faculdade do trabalhador escolher ou optar por isso, e talvez até para que a gente consiga esse trabalhador, até gratificá-lo de maneira diferenciada ou dar um incentivo, seja ele qual for, para que
ele possa se sentir confortável em escolher, ao invés de ser escolhida essa jornada para ele, né? Então, assim, eu gostaria de conceder novamente a palavra para o Gustavo, para que ele possa fazer uma parte. Até a respeito, é interessante o senhor colocar isso, vereador, porque todos os processos de escolha de vagas dentro da secretaria, o critério que nós temos utilizado é de aprovação no concurso. Inclusive, essa semana mesmo, nós fizemos uma mudança de orientadores que estavam, né, como administrativos, agora os administrativos estão tomando posse, nós estamos, então, relocando eles e seguindo o critério de, na posse, né, a colocação da posse. E o mesmo foi para a cozinheira, né? Então, assim, a primeira nomeada, que foi, né, que optou pelo abrigo, ela está lá, ela é a primeira. A segunda, né, é a que está, ou segunda ou terceira, eu não sei, porque alguém desistiu, enfim, é a que está no POP. Então, o critério foi esse utilizado, ou seja, ela já ia ciente. É que na assistência nós não temos tantas opções de cozinha, né, como o exemplo da saúde ou da educação, enfim. Então, nós temos hoje apenas esses dois espaços, né, que é o abrigo e o centro POP, que existe essa necessidade de atender, né, de forma mais perene e essa hora ininterrupta, né? Eu só queria chamar a atenção também, que eu percebi na leitura do parecer, elas têm direito, todas, 1236, elas têm o prazo de almoço delas, né? Porque aí elas não vão ficar de forma ininterrupta também, não. Elas têm o prazo delas só para deixar registrado. Mas houve essa possibilidade de escolha, né, na época. Só que como nós temos poucas opções, né, as opções que nós tínhamos eram essas e para atender a nossa necessidade. Agora, né, fica a escrutínio dos vereadores. A palavra, presidente. Boa tarde a todos. Eu acho importante, como está dando a possibilidade, colocar, ver se tem possibilidade de colocar também a insalubridade, que aí se torna lei também sobre insalubridade, até, suponhamos, até 20%, porque se você dá gratificação hora extra, não entra, porque já tem essas atribuições, e a insalubridade vai até instigar, aí motivar a pessoa a trabalhar à noite. Então, a insalubridade não precisa nem ser passado por lei, até por, eu acho, imagino, até por decreto do prefeito possa fazer, porque a insalubridade, quem trabalha à noite tem que ter o horário, a saúde, tudo força maior. Então, veja se tem possibilidade, o jurídico aí, dessa emenda. Essa questão, vereador doutor Cabral, eu acho que o jurídico ele vai organizar a ideia lá. Hein, doutor, sabe que tem possibilidade de colocar uma emenda, ver também a possibilidade de colocar insalubridade para quem trabalha 12 por 36 à noite? É porque esse horário... Ou não precisa, será? Eu acho que esse horário ele não vai pegar à noite, não. Não tem à noite, não. Aí falou aí que precisa para a noite. Não, ela trabalha à noite, não. Elas recebem insalubridade, mas não trabalha à noite, não. Ela pega 7 horas da manhã, né? 6 horas da manhã vai até às 18. Até às 6 da tarde. Tem insalubridade já? Então, sou favorável, presidente. Obrigado, vereador Cabral. Os demais vice-presidente Rodrigo, por favor. Só lembrando, presidente, eu não manifestei, não. Por favor, Rodrigo, só um minuto. Vereador William. Presidente, na verdade, eu estou tentando construir uma ideia aqui que venha a atender a municipalidade dentro dessa necessidade, mas eu não consigo perceber ainda o sentido da gente criar uma situação que vai possibilitar a exigência das 12 por 36 a toda e qualquer cozinheira da assistência. Toda e qualquer, porque aqui nós colocamos na mão do executivo a possibilidade dele escolher o revezamento 12 por 36. A servidora que o Gustavo disse, que está hoje no núcleo, ela aceita. Agora, as demais, amanhã ou depois, elas aceitariam? São quantas? É só na assistência social, né? Está aqui. Então... Os outros foram terceirizados, eu acho, né? A questão é a seguinte, para nós, hoje, né, é essa necessidade.
Nós não sabemos no futuro se, inclusive, vai se manter o serviço que nós ofertamos lá hoje, né? Então, hoje nós temos ali essa necessidade da cozinheira, em razão de atender esse público específico, que é a população em situação de rua, né? Na eventualidade de não existir mais esse trabalho, né, aí quem estiver à frente vai ter que realocá-la para algum lugar, né, enfim. E aí a necessidade vai ser outra, né, a condição vai ser outra, né? Mas assim, aí nós estamos trabalhando com hipóteses, né? Hoje, na realidade, né, hoje a necessidade que nós temos é essa, né? Em razão do público, da questão do horário, né? Enfim, a condição que nós estamos é essa hoje. Porque essa situação, eu acho que se tem um servidor que ele aceita ficar 12 por 36, tudo bem, ele fica. Mas se não tem, a gente tem que partir para o contrato, para o terceirizado. Tem duas pessoas que né, Gustavo? Tem duas que é da terceirização, né? Da terceirização não precisa de passar aqui a lei para poder elas fazer 12 por 36, não. Mas isso aqui é possibilidade, é facultado. Aí. Ele pode voltar para as 40 horas ou 12 por 36. Aí. Mas aqui é o seguinte, quem está É definindo... discricionário aí. É discricionário do executivo, não do servidor. É. É da gestão. Da gestão. É a mesma coisa de a gente estabelecer aqui na Câmara, que fica a critério da Câmara, a jornada 12 por 36. E começar a exigir dos servidores 12 por 36. Então, na verdade, vereador Adilson, não é questão de necessidade de gestão, é questão de que, se a demanda é diferenciada, o provimento do cargo ele pode ser diferenciado também. Ou seja, se eu não tenho um concursado para a realidade das 12 por 36, eu terceirizo. Até porque o Gustavo falou que o serviço ele é um serviço eventual. Um serviço que está sendo prestado hoje, mas pode ser que amanhã ele não venha a ser prestado. Eu acho temerário é uma mudança de legislação para atender uma situação que pode ser temporária. Mas aí, vereador, inclusive a proposta ela não é taxativa, ela coloca como alternativa, né? 8 ou 12 por 36. Então, assim, hoje nós temos essa demanda lá, 12 por 36. Uma eventualidade, no futuro, enfim, que altere, nada impede que ela volte para a questão de 8 horas. Mas eu vejo Como eu disse, hoje, informalmente, elas cumprem 12 por 36, né? Para cumprir essa necessidade. Nós estamos regularizando essa situação, né? A tentativa é essa, regularizar a situação. Agora, no futuro, aí eu vou usar uma expressão que o futuro a Deus pertence. Porque eu entendo, vereador Cabral, que poderia ser uma coisa ou outra, desde que convencionado entre as partes. Ou seja, o Poder Executivo e o trabalhador. Ele pode convencionar isso. Mas ficar a critério da gestão, você mexer na vida de um servidor que, quando ele fez o provimento do concurso, ele fez dentro de uma realidade. E hoje vem uma realidade diferente daquela pela qual ele foi aprovado. São 2 vagas, falou, né? São 3, né? No POP eu tenho 2. No centro eu tenho uma que, inclusive, até uma ela está terceirizada até a efetivação da outra nomeada. Porque, na verdade, o 12 por 36, ele repercute na pessoa trabalhar o fim de semana, né? Porque é uma necessidade, né? Aqui vai mexer com o caso carreira, né? você Agora entendeu? dos efetivos. Imagina, trabalhando no fim de semana, no 12 por 36. Eu acho que é um cargo que tinha que ser acordado com o servidor. Ele tinha que ser acordado com o servidor e vejo que o servidor, até que faz o 12 por 36, ele merecia até uma vantagem por isso. Que seja, se ele é de carreira, ele pode receber até gratificação por produtividade. Eu acho que o caminho seria esse. Seria fazer a possibilidade de pagar uma gratificação. Não, mas mesmo se fosse contratado, e a pessoa tivesse, mudasse a rotina da vida dele, talvez ele entregaria o cargo. O contratado é o seguinte, o contratado é porque você abre a possibilidade. Quem quiser aceitar, aceita. Né? Quem não quiser, não aceita. Então, o contratado até não é tanto problema. Gustavo, existe alguma possibilidade, assim, né, do senhor, da gente sentar, conversar e articular isso melhor? Porque assim, na verdade, a gente quer resolver o problema do núcleo. Sim, não, eu não vejo problema nisso, não.
até seria, né, houve aí indicativo de uma gratificação, algum benefício, Seja né? 10%. Eu acho que isso, inclusive, a meu ver, se não houver ilegalidade, deveria constar, inclusive, na proposta. Quem estiver atendendo determinada demanda, enfim, até para não ficar à mercê, né, de outras visões administrativas. Sim. Não vejo problema, não. Essas cozinheiras têm ciência desse projeto? Essa mudança de carga horária? Sim, Houve a de conversa, o coordenador, inclusive, está aqui. Houve a conversa com elas? Elas concordaram? Já trabalham assim? Ah, então... Então, eu sou favorável. Se trabalha assim... E o sindicato tem ciência disso? Cabral, sindicato emitiu parecer, ela já né? faz isso há muito tempo, só está entrando para regularizar. 2 por 36. Mas é o que eu estou colocando, dona Sônia. A senhora esteve lá na Casa Abrigo, dia 29? Sim, ela esteve, inclusive, lá no abrigo, é o que eu acabei de colocar aqui agora. A possibilidade não é o fechamento taxativo. Lá do abrigo, ela não cumpre, e eu deixei claro no início da minha fala, ela não cumpre 12 por 36. E ela foi a primeira, né, a ser convocada. Hoje, a maior demanda que nós temos, por mais que exista o questionamento lá no abrigo, as cuidadoras me questionam o fato da cozinheira não ser 12 por 36, e daí que eu vejo que a indicação de ter, né, um acréscimo no salário para que ela se submeta a essa carga horária, eu particularmente não vejo. Às vezes o secretário de Finanças não vai ter a mesma visão que eu, mas, enfim, eu não vejo problema nesse sentido. Porque o POP é que me dá mais problema, em razão do volume, que é muito maior, né, que são homens e tudo. O POP me dá mais problema. O abrigo, a capacidade nossa máxima que nós já conseguimos ter lá hoje, na casa, foram 16 pessoas, 16 crianças. O que, à época, nós tínhamos que contratar cuidador, né, a mais para ajudar e tudo. Mas, em média, a casa ela fica ali. Hoje, eu acho que, salvo engano, estão na ordem dos 5. Então, a demanda do final de semana, as cuidadoras, por mais que elas questionem não ser o 12 por 36, né, da cozinheira, ainda dá para levar. O meu maior problema é o POP. O POP é que é o maior problema em razão do volume de pessoas que se alimentam ali. E né, são 4 refeições, 5 refeições, né? Café, almoço, janta, café à tarde, enfim. Então, muita gente se alimentando ali no POP, o volume é maior. Deixa o nosso vice-presidente falar aqui, que eu já tinha dado a palavra para ele, Dete, só um minutinho. Boa tarde a todos. Né, a respeito desse projeto de lei, eu também fico com dúvida, igual o William falou. Quando a gente faz o concurso público para 40 horas, né, então a gente vai para trabalhar naquela função, naquele horário de 8 horas semanais. Aí, de uma hora para outra, né, aquele descritivo muda. Ou é 40 horas,